O Telesaúde RS desenvolveu uma série de vídeos para ajudar profissionais e gestores na reflexão sobre os elementos que influenciam no bom funcionamento da atenção primária à saúde. Nesse vídeo nós vamos falar sobre acolhimento. A palavra acolhimento nos remete a uma atitude, o ato de acolher o outro, de ser empático. No contexto do SUS, o acolhimento é uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização, PNH. Essa política traz também para debate o papel de cuidador do profissional de saúde e a importância da responsabilização pelo usuário. Na medida que tu valoriza o usuário, tu vê ele como todo. O usuário no acolhimento, só tá ele na tua frente. Mas ele tem um leque, ele tem pai, tem mãe, ele tem família, ele tem escola, ele tem trabalho, ele tem todo um leque de pessoas atrás dele. Lógico que o acolhimento é uma questão tem que ser uma questão que não tem que ser mais direcionado, né? Tá certo, é mais direcionado, mas se tu tiver um olhar mais acolhedor, né? Tu pode fazer um atendimento, como dizer, tipo rápido, mas atendendo às necessidades do usuário. O acolhimento significa adotar uma forma de funcionamento que permita atender a todos que buscam um serviço de saúde, acolhendo e dando respostas resolutivas em tempo oportuno. Para isso, é necessário que a equipe se organize para atender as demandas espontâneas, que ela seja referência, tanto para condições que nós podemos nos programar, como, por exemplo, o acompanhamento de pré-natal, puericultura, assim como momentos de sofrimento e de agudização dos sintomas. Existem muitas formas de se implantar o acolhimento. Por isso, é muito importante que todos os membros da equipe participem dessa construção na sua unidade. O acolhimento não é apenas garantir o atendimento das demandas espontâneas. Ele visa reestruturar os fluxos do usuário dentro da unidade e também o processo de trabalho em equipe. A ideia é melhorar o acesso através do potencial resolutivo de cada profissional e da cooperação entre todos, permitindo o compartilhamento das responsabilidades. É importante salientar que toda a equipe precisa estar apta para fazer o acolhimento. O acolhimento não acontece somente com o médico, somente com o enfermeiro ou então com um ou outro técnico de enfermagem. Então, como eu já havia dito antes, é preciso treinar a equipe toda. E isso só acontece quando se faz um trabalho interno. Precisa partir de dentro da equipe essa busca, essa vontade de querer repensar o processo de trabalho e então essa vontade de querer aprender, né, a fazer o acolhimento. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, fazemos o acolhimento. Basta nós nos aprofundarmos um pouco mais, buscar essa interação médico-enfermeiro e então se consegue fazer um bom trabalho, uma boa reorganização desse processo. A implantação do acolhimento pressupõe repensar o modo como a equipe está organizada para atender a população. A recepção do usuário deve ser feita de forma a garantir a escuta qualificada daqueles que vieram por demanda espontânea. O usuário, ao chegar à unidade, é recebido pela nossa recepcionista, que é uma pessoa super qualificada, então ela compreende muito bem o processo de acolhimento, né? Quando o paciente já foi acolhido antes e já está agendado, ela já encaminha diretamente, ela descreve, né, uma consulta agendada, ou para o dentista, ou para o enfermeiro, ou para o médico. Esse processo já fica identificado. Já os pacientes que são para ou pedido de agendamento ou com uma demanda que ele considera que precisa ser atendida no dia, nós já identificamos na ficha e ela encaminha para a enfermagem para essa primeira escuta. Nessa primeira escuta, então, a pessoa vai ser ouvida ou por uma das técnicas ou pelo enfermeiro. Conforme a percepção delas, vai ser encaminhada então para uma consulta do dia, vai ser discutido, né, com o enfermeiro ou com o médico e gerar uma consulta individual, ou a gente faz uma orientação para agendamento ou já faz um atendimento, uma interconsulta. Além disso, é necessário que a agenda dos profissionais do nível superior seja gerenciada, permitindo o atendimento a todos os usuários que demandem consultas no mesmo dia. Caso o tempo entre a procura e a realização do atendimento seja muito longo, aumenta a chance do usuário buscar outras formas de resolver seu problema, gerando insatisfação e maior absenteísmo. A
agenda fica no acolhimento, não fica na recepção. E elas preservam espaços, a gente chama estratégicos na agenda. E com isso, assim, tem um paciente que não dá para ser feito um encaixe do dia, até porque também tem a capacidade do profissional de atender. Então, se no dia vier 20, eu não vou conseguir dar conta de todas as 20. Então, elas gerenciam as imediatas, que precisam ser vistas no turno, quem pode retornar no turno seguinte, quem retorna em 24, 48 horas, mas para isso precisa ter esse espaço na agenda, né? Então, esse é um dos cuidados que elas têm de preservar esses espaços chaves, né? Com isso, a gente, mesmo que o paciente chegue às 11 horas, dá fôlego para a gente conseguir atender e não encaminhar esse paciente para o pronto atendimento, se há esse espaço, né, na agenda. Que mudanças o acolhimento traz para o trabalho da equipe? A implantação do acolhimento é uma oportunidade para a rediscussão das atividades que cada um desempenha na sua equipe. De forma geral, ainda existe uma centralidade muito grande na consulta médica e pouco empoderamento dos enfermeiros, principalmente na sua dimensão clínica, para além do acompanhamento de programas. A mudança desse cenário depende de uma forte parceria entre o trabalho médico e o trabalho do enfermeiro. Além disso, é fundamental a adoção de protocolos clínicos que deem maior respaldo à prática clínica dos profissionais. Os técnicos de enfermagem também muitas vezes têm sua prática restrita dentro das unidades de saúde. Muitas das ações feitas pelo enfermeiro poderiam ser redistribuídas para serem desenvolvidas pelo técnico de enfermagem. Eu acho muito importante ressaltar essa questão do atendimento multiprofissional, né? Desse trabalho em equipe que acontece principalmente assim entre a enfermagem e a medicina, né? Em que o acolhimento começa pela enfermagem e é feita uma avaliação completa, né? Uma escuta da queixa, uma avaliação daquele problema, uma verificação de sinais. E aí tu faz um diagnóstico, digamos, de enfermagem, tu faz uma avaliação e aí tu vê, bom, essa questão precisa do médico. Então, tu já discute com o médico, ele vai complementar aquela atuação e vai complementar o atendimento, né? Então, assim, não é que vem aqui, faz uma fala, vai pro médico, faz a mesma fala, não. É uma continuidade do acompanhamento, né? Então, as pessoas, elas se sentem acolhidas, elas se sentem valorizadas, escutadas, e a partir disso elas começam a reconhecer o acolhimento, né? Porque tem uma resolutividade do seu tratamento, da sua queixa, né? E há uma certeza assim, bom, eu vou lá, o profissional valorizou a minha queixa, eu fui atendido por 2 pessoas ou por uma, mas eu fui realmente atendido, né? Então, assim, esse trabalho em conjunto, multiprofissional, é o que faz toda a diferença dentro da estratégia. E o próprio enfermeiro também discute muito comigo, a gente faz muita interconsulta. E com isso a gente resolve uma demanda muito mais rápida do que se todos viessem ser consultados por mim, né? Então a gente partilha muitas consultas. Mas as pessoas já conseguiram entender que é aqui que elas têm que ser atendidas, que é aqui onde elas têm que procurar o cuidado, né? Tanto o cuidado continuado, quanto aquela dorzinha de cabeça quando ele levanta da manhã, aquela mãe que está com febre, é aqui que ela tem que ser atendida. Nos próximos vídeos, aprofundaremos esses elementos trazidos aqui e acompanharemos também as experiências de alguns profissionais que estão qualificando o seu modo de fazer APS no cotidiano.